Um dos maiores desafios de quem cria conteúdo é tentar manter a relevância. E tem várias estratégias de produção de conteúdo para você continuar se tornando relevante ao longo do tempo, sem necessariamente se matar. E hoje eu estou aqui para te mostrar uma das melhores estratégias de conteúdo para você se tornar relevante, crescer nas redes sociais, engajar sua audiência e vender mais. Porque quando a gente fala de criar conteúdo pela internet e vender pela internet, a gente está falando de encurtar tempo. E se a gente fizer uma matemática simples, caso a gente queira ganhar 100 mil seguidores em um ano, você vai ter que ganhar uma quantidade X de seguidores por mês. Então bora lá. Se a gente fizer aqui uma matemática simples na calculadora que estou fazendo, digamos que você não quer alcançar os 100 mil seguidores não, digamos que você quer alcançar 250 mil seguidores no ano, então isso dá, dividido por 12 meses, 20 mil seguidores por mês. Então, se você quer alcançar 250 mil seguidores naquele ano específico, ou seja, agora em 2026, ou em 2027 ou em algum outro ano, você precisa de 20 mil seguidores todos os meses. Só que você não vai conseguir 20 mil seguidores se você ficar criando os mesmos tipos de conteúdos ou criar conteúdos que não chegam fora da sua bolha, ou criar conteúdos que não viralizem, ou criar conteúdos que realmente não furem uma bolha ao ponto de você ter um grande reconhecimento, ter um grande alcance e transformar essas pessoas que te viram em seguidores fiéis. Na internet, tudo funciona como se fosse um funil. Então, 1 milhão de pessoas te veem, dessas 1 milhão de pessoas, 10 mil te seguem, dessas 10 mil, 1.000 gostam muito do seu conteúdo, dessas 1.000, 100 compram o seu produto. Então, tudo aqui na internet funciona de uma forma afunilada. Você alcança muitas pessoas e você transforma esse grande volume de pessoas que te viu em clientes lá no final do funil. Então, é como se fosse um funil mesmo, um funil mais linear e um funil que ele vai afunilando mesmo, essa é a palavra de verdade, até você chegar naquela quantidade mínima de clientes, um pouquinho de seguidores. Então a lógica está em você transformar muitos em poucos, só que quanto mais você alcançar, maiores vão ser esses poucos que chegarem no seu perfil. Então, para você ganhar 10 mil seguidores, 100 mil, 250 mil seguidores, você precisa atingir muito mais do que isso. Não tem um número exato, tem gente que fura a bolha só um pouquinho e já consegue chegar em um número legal, porque ele fala de uma forma mais nichada. Já tem pessoas que precisam falar muito, fazer muitos conteúdos e furar muito a bolha para alcançar muita gente e aí sim chegar naquela quantidade de seguidores que ele quer chegar, tá? E como eu falei anteriormente, na internet é muito isso, é muito você encurtar tempo. Então, se você quer alcançar 250 mil seguidores, você precisa saber o que fazer para encurtar esse tempo e conseguir bater suas metas semana a semana, mês a mês e suas metas anuais de seguidores. Então, se você sabe que você precisa ganhar 20 mil seguidores por mês para no final do ano chegar a 250 mil seguidores, você precisa entender quais estratégias você precisa usar para chegar nessa quantidade pequena. E você vai batendo micrometas até você chegar na sua macrometa. E hoje eu vou apresentar aqui minha tela e vou te mostrar uma excelente estratégia de conteúdo para você encurtar muito mais o seu tempo para você atingir sua macrometa de seguidores, de alcance, de vendas, etc. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que a sua percepção de produção de conteúdo vai mudar até o fim. Mas se você quiser que eu te ajude e encurte ainda mais o seu tempo para crescer, engajar e monetizar a sua audiência aqui pelo digital, é só clicar aqui no primeiro link da descrição, tá? Então, compartilhando aqui minha tela, eu vou te explicar uma coisa, mas só te mostrando aqui rapidamente um pouco do funil que eu estava descrevendo aqui. Eu já vou te mostrar, você está vendo a Manu City, o noivo dela, que deu uma polêmica alguns meses atrás. Você já vai entender porque que eu coloquei esse nome e eu vou falar sobre esse assunto já já. Mas o que o pessoal na internet luta bastante é justamente para ter isso aqui, ó, para ter relevância. O pessoal luta para ter muita relevância. Com a relevância você consegue impressões. Com impressões você consegue... Opa! Com impressões você consegue alcance. Com alcance você consegue... Oh, caramba, às vezes o Miro dá uma bugada. Com alcance... Ok, bugou, legal. Só recapitulando então. Com relevância você consegue impressões. Com impressões você consegue alcance. Com alcance você consegue seguidores. E esses seguidores, eles são transformados em clientes no final das contas. E quanto mais clientes você tem, mais relevância você consegue
tá? Então esse ciclo ele meio que se retroalimenta. E ao longo desse ciclo ele vai se retroalimentando. Então é isso que você precisa lutar para ter. Seguidores, alcance, impressões e relevância. Com conteúdo muito bom e tudo isso aqui, a premissa para você conseguir tudo isso aqui é o conteúdo. Então, para você ter relevância, impressões, alcance, seguidores e clientes, você precisa criar um conteúdo muito bom e um conteúdo que fura bolha. E quando a gente entra em conteúdo, tem várias estratégias de conteúdo que a gente consegue utilizar, tá? Então, conteúdo, aqui estão as estratégias de conteúdo. E as estratégias de conteúdo também te levam para relevância, tá? Então, para você criar bons conteúdos, você precisa ter boas estratégias. Tem gente que gosta de utilizar estratégias de conversão para criar conteúdos. Tem gente que gosta de fazer conteúdos em vários formatos. Tem gente que gosta de fazer um conteúdo mais de alcance e trabalha essa base de seguidores no perfil deles através de stories. Tem gente que usa formatos diferentes. Tem gente que faz live, tem gente que faz reels. Eu não tô aqui para falar de todas essas outras formas de fazer conteúdo. Até porque isso eu falo um pouco mais na minha consultoria, que você pode clicar aqui no primeiro link e te mostro o conteúdo ideal para você criar. Mas hoje eu estou aqui para te falar que você precisa buscar isso daqui e essa estratégia de conteúdo que eu vou te mostrar, ela vai permitir com que você crie bons conteúdos, alcance relevância, impressões, alcance seguidores e clientes e faça com que esse ciclo ele se retroalimente no final das contas. Porque quando você consegue clientes, você se torna cada vez mais relevante. E com cada vez mais relevância, você tem mais impressões, mais alcance, mais seguidores e você vai tendo um crescimento exponencial a cada dia que passa e encurta essa sua janela de tempo para chegar no seu objetivo por aí. E dito tudo isso, a estratégia de conteúdo que eu quero te mostrar é a estratégia do timing post. Deixa eu trazer isso aqui um pouco mais para baixo, para ficar um pouco melhor. Isso é a estratégia do timing post. E no que consiste essa estratégia de timing post? Timing post é nada mais do que você pegar um assunto que está em alta e comentar sobre esse assunto no seu Instagram, no seu LinkedIn, no seu YouTube, no seu Twitter ou na rede social que você está com foco em produzir conteúdo. O timing post é você usar de um assunto em alta no momento para alcançar muitas pessoas e esse alcance de muitas pessoas você transforma em seguidores para você, aí sim, transformar em clientes no final das contas. Porque quando você faz um conteúdo relevante sobre alguém que está em alta, você consegue muitas impressões. Quando você consegue muitas impressões, você tem alcance. Com alcance você consegue seguidores. E com seguidores você consegue clientes fiéis. Só que tem jeito certo de fazer timing post. Eu estou com um gráfico aqui, que eu já vou te falar um pouco sobre esse gráfico. Mas antes de te falar sobre esse gráfico, eu vou te falar como que você precisa criar conteúdos sobre algo que está em alta no momento. Porque se um assunto está muito em alta, e aqui eu usei o exemplo da Manucity, que ela esteve em alta nos últimos meses porque ela tinha sido pega ali, o noivo dela na verdade tinha sido pego em uma traição, parece que ele estava traindo ela ou algo nesse sentido, parece, né, supõe-se que ele foi visto em uma balada traindo ela e foi o maior bafafá na internet na época, ela teve muito alcance e esse assunto ficou muito em alta em todas as redes sociais. E quando o assunto entra em alta, todo mundo vai falar sobre aquele assunto. Páginas de fofoca, influencers de relacionamento, amigos da Manucity, nichos correlatos da Manucity e todo mundo vai falar sobre esse assunto. Mas já que todo mundo vai falar sobre esse assunto e vai estar todo mundo falando praticamente a mesma coisa, como que você pode trazer uma ótica diferente para aquele assunto? Como que você joga luz naquele assunto, mas também mostra um pouco da sua expertise? Se você fala de conteúdo, você poderia usar a traição do noivo, a suposta traição do noivo da Manucity, como um gancho muito bom para o seu vídeo e ao longo do conteúdo você ir destrinchando isso daí para o assunto que você fala aqui na internet. Então, se você fala de conteúdo, você pode falar que a traição fez a Manucity tomar uma grande proporção, que fez ela vender mais ou fez ela ter um alcance maior nas páginas de fofoca. E aí no final você pode transformar essa pincelada no seu assunto que você deu em alguma solução que você oferta ou mesmo para te seguir. Ou agora se você é um coach de relacionamento. Esse assunto aqui é um prato cheio para coaches de relacionamento. Eles podem usar a Manucity como gancho e falar por que pessoas como a Manucity, sendo tão perfeitas, ditas perfeitas na internet, como que elas mesmo assim ainda são traídas. E como que a mulher pode se atentar a esses sinais no homem anteriormente, antes de ser traída. Ou se você é aqueles caras red pill, você pode falar, poxa, mas a culpa foi da Manucity, porque isso. Então tem várias formas de você explorar um assunto que está em alta. Mas o que conta aqui no final das contas é você trazer a sua ótica para o assunto, a sua opinião, só que já nessa
trazida de opinião sua para aquele assunto, você mesclar isso com um pouco do conteúdo que você fala, um pouco da sua linha central de conteúdo. Então, se você é um coach de relacionamento, você vai usar a Manucity como um gancho e depois você vai falar sobre relacionamento e vai dar uma opinião bem forte e bem legal, de modo que as pessoas sintam atração no seu perfil e no seu conteúdo até que elas te seguem e depois, posteriormente, você vai trabalhando com outros conteúdos dessa base de seguidores. Ou se a Virgínia está muito em alta, se algum jogador de futebol está muito em alta, você pode usar a estratégia do timing post para se posicionar e para dar uma opinião sobre aquele assunto. Porque já que aquele assunto está muito em alta, quando aparecer algum vídeo, algum conteúdo sobre esse assunto na timeline das pessoas, muito provavelmente elas vão parar para ver ou vão parar para pelo menos ler. E uma vez que você fisgou a atenção das pessoas com esse gancho, com esse título muito forte, com essa thumbnail muito forte, com uma headline muito forte, que tem a ver com o assunto do momento, você consegue trabalhar as pessoas dentro do seu conteúdo de acordo com o nicho ou assunto central que você fala. Se você fala de negócios, você poderia usar a traição do noivo, a suposta traição do noivo da Manucity, usar isso daí como gancho no seu conteúdo, só que ao longo do seu conteúdo ele ser predominantemente de negócios, de empreendedorismo, por exemplo, tá? Então é você usar esse gancho que está muito em alta só como chamariz, só como fisgamento, só como fisgar a atenção das pessoas, e aí depois no seu conteúdo, quando você for criar o seu conteúdo, você fala sobre o seu assunto central. Então se você fala de negócios, só que quer usar o assunto da Manucity porque está muito em alta, ela também tem alguns negócios de sucesso, como que você pode usar esse assunto de suposta traição do noivo dela para com ela para aplicar nos negócios? Ou como que você pode falar dos negócios dela, mas usar ela e essa suposta traição como um chamariz para o seu conteúdo. Se você vai criar um vídeo de 20 minutos sobre negócios, se você fala sobre negócios, você pode usar aquele primeiro minuto, os 2 primeiros minutos no máximo, só para pincelar um pouco sobre essa traição e só para usar isso daí como um gancho, e depois, ao longo do tempo, você, ao longo dos outros 18 minutos de vídeo, você vai lá e fala um pouco sobre o seu assunto central e traz a sua opinião mesclando com o que você fala, porque as pessoas elas são fisgadas, a atenção delas é fisgada por esse assunto que está muito em alta e depois você fideliza elas no seu conteúdo através de um conteúdo muito bom, falando sobre esse assunto que está em alta, mas falando também predominantemente sobre o assunto que você domina, fazendo alguma correlação com esse assunto que está em alta. Então é mais ou menos dessa forma que você precisa pensar no roteiro do seu conteúdo ou nessa timeline do seu conteúdo. Usar o assunto que está em alta só como gancho, nesse caso aqui é a suposta traição da Manucity, e depois você trabalhar sobre o seu assunto principal dentro do vídeo, tá? Tá, beleza, Iago, mas você tá falando tudo isso daí, já entendi que eu preciso falar sobre assuntos em alta e tal, mas esse gráfico, o que esse gráfico tem a ver? Pois bem, aqui é o gráfico de relevância de um assunto, então quanto mais um assunto é relevante, e o timing daquela relevância daquele assunto. E para a maioria dos assuntos que tomam uma grande proporção na internet, eles têm um ciclo, pelo que eu analisei aqui alguns outros assuntos em alta, eles têm um ciclo de 5 a 10 dias mais ou menos de relevância. E aqui é dessa forma com que a relevância de um assunto acontece na internet e a relevância com que ela vai diminuindo também. Então é assim que a relevância de um assunto se comporta na internet e como que ele diminui ao longo do tempo, tá? Então quando o assunto se torna muito em alta naquele momento, no primeiro e no segundo e no terceiro dia, eles têm um pico de atenção, então tá todo mundo falando sobre isso aí, a fofoca explodiu, tá na consciência coletiva do pessoal que esse assunto tá muito em alta. E aí depois, no quarto e no quinto dia, aquele assunto ele fica um pouco mais morno. Só que geralmente tem um novo pico no sexto, quinto, sexto dia mais ou menos daquele assunto, porque ou tem uma nova revelação, ou tem alguma outra novidade sobre aquele assunto que não falaram ainda, ou sai uma nova coisa, sai uma nova notícia, porque as pessoas vão procurando. E às vezes quando elas estão procurando, entre elas procurarem um novo assunto sobre aquele assunto que está em alta, até elas acharem, divulgarem, demora algum certo tempo. Eu já vou te explicar. Por exemplo, nesse caso aqui da Manucity. E depois desse quinto, sexto dia, aí o assunto cai totalmente de relevância. Tipo hoje. Hoje é mais ou menos uns 12 dias depois, na data que eu tô gravando esse vídeo, que aconteceu o caso da Manucity. E nos primeiros dias foi exatamente isso aqui. No domingo e na segunda, que foi onde o assunto teve um boom de relevância, ele ficou exatamente dessa forma aqui. Tava todo mundo falando sobre isso. Aí depois ele caiu um pouco, ficou um pouco mais morno. Depois ele teve um novo pico de atenção, que eu já vou te explicar por que aconteceu. E depois o assunto, hoje em dia, ele está em baixa e praticamente ninguém mais fala sobre esse assunto. Para você ver que tem pontos corretos de você
fazer o seu vídeo. Eu já vou te explicar quando que você deve fazer o vídeo de um assunto que está em alta. Mas bora lá, o que aconteceu nesse caso da Monocity na prática aqui? O que aconteceu foi o seguinte, aqui foi onde vazou vazamento da foto do noivo embalado. Aqui, nesse primeiro pico de relevância, foi o vazamento da foto do noivo da Monocity em uma balada que não necessariamente a Monocity sabia, onde ele supostamente estava traindo ela. Então foi aqui onde o assunto pegou uma grande relevância e ficou muito em alta. E aí depois que estava todo mundo falando sobre isso aí, que todo mundo falou sobre isso, o assunto ele ficou embaixo. O assunto caiu e ficou um pouco mais morno, porque já tinha passado e não estava saindo mais nenhuma novidade sobre essa fofoca em si. E aí depois saiu aqui foto dos dois juntos depois do acontecimento. E aí depois que o assunto ele tomou uma mornidão, vazou uma foto dos dois juntos, uns 4 ou 5 dias depois desse acontecimento. E aí todo mundo voltou a falar sobre esse caso aqui. Ele teve um novo pico de engajamento, um pico um pouco menor do que o primeiro, mas ainda dava para falar sobre esse assunto. E alguns dias depois desse vazamento, todo mundo esqueceu e quase não se fala mais nisso daqui. Mas nessa semana que viralizou esse assunto, só se falava disso também. E onde, necessariamente, então deixa eu separar aqui para você pegar o conceito. Primeiro acontecimento, e aqui, nesse segundo pico de relevância, geralmente é o segundo acontecimento. E onde que você deve fazer o seu conteúdo? O quanto antes. Mas o seu conteúdo ele precisa ser feito o quanto antes que um assunto relevante começa a estar em alta. Então, quando a gente vai perceber um assunto em alta, geralmente a gente percebe o assunto em alta bem aqui nesse pico. Ó. Deixa eu colocar uma bolinha aqui para facilitar a sua vida. Geralmente, a gente vê um assunto em alta quando ele está mais ou menos aqui. Cadê? Peraí. A gente vê um assunto em alta quando ele está mais ou menos aqui. Ó. E aí, assim que a gente vê esse assunto em alta, criar conteúdo. A gente precisa criar aqui. Porque aqui já está todo mundo falando sobre esse assunto, então você não vai ser um peixe fora d'água e você está pegando essa primeira onda de acontecimento e essa primeira onda de grande relevância sobre o tema. E aqui vai todo mundo ver o seu vídeo. E geralmente as pessoas criam conteúdo mais ou menos aqui, ó. Quando elas veem o assunto em alta, elas criam conteúdo mais ou menos aqui, onde o assunto está começando a ficar no fim do pico. Onde o assunto está começando a perder relevância, porque as pessoas demoram para criar conteúdo, ou elas querem criar um conteúdo muito elaborado. Mas nessa estratégia de conteúdo aqui, que é uma das melhores estratégias para você ter grande relevância e furar a bolha das pessoas que já te acompanham, é você criar o quanto antes e criar imperfeitamente mesmo, mas focarem principalmente em soltar um conteúdo sobre isso, para você não deixar passar essa grande onda, tá? Então você não precisa ser um fofoqueiro, apesar de que o brasileiro é fofoqueiro por natureza e por isso que essa estratégia funciona muito aqui no Brasil. Mas é você estar atento como um criador de conteúdo. Quando um grande assunto começar a viralizar, você ativar o seu modo criador e já pensar em criar um conteúdo sobre esse assunto que está em alta, tá? E geralmente as pessoas fazem um conteúdo aqui quando essa primeira onda de relevância já passou. Mas você, preferencialmente, precisa criar aqui, tá? Até mais ou menos aqui, assim, compensa criar um conteúdo. Depois que isso aqui passou, você já perdeu a onda, você vai ser visto como um cara atrasado se você criar um conteúdo. Porque mesmo que ainda tenha essa segunda onda de relevância, ela já não vai ser tão grande quanto a primeira, o pessoal já vai estar meio saturado, então não vai valer muito a pena, entendeu? E uma vez que você fez o seu primeiro conteúdo aqui e pegou essa primeira onda de relevância, você ainda consegue pegar essa segunda onda de relevância, que é assim que saiu uma outra notícia sobre esse caso. Então, na Monocity, assim que saiu essa foto do noivo dela em uma festa, já era para você criar conteúdo. Aqui saiu mais ou menos no domingo de dia, domingo à noite. E na segunda-feira, quem criou conteúdo já se beneficiou dessa estratégia e já usou essa estratégia muito bem. E depois, nessa segunda onda aqui, foi quando eles foram flagrados juntos, mesmo depois dessa foto ter vazado. E quem criou conteúdo aqui e conseguiu pegar essa segunda pernada de relevância sobre um assunto, se deu muito bem. E aí você tem que analisar criticamente, analisar racionalmente, quais assuntos faz sentido você entrar em debate, você criar conteúdo sobre esse assunto, e quais não valem a pena. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, fala sobre tricô. Dificilmente ela conseguiria correlacionar o assunto da Monocity com o tricô, entendeu? Uma pessoa que fala sobre sushi, não sei se ela conseguiria correlacionar a fazer sushi em casa com a Monocity. Só se a Monocity compartilhou algum
prato de sushi nesse meio tempo, aí sim, né? Então você precisa entender quais assuntos estão em alta e quais assuntos fazem sentido você comentar para você ter uma relevância, mas furar a sua bolha de uma forma estratégica. Furar a sua bolha atraindo novas pessoas e chegando em mais pessoas, mas também convertendo essas pessoas em seguidores. Agora, se você fala sobre relacionamento, sobre negócios, já que ele também é empresário, sobre negócios, sobre, enfim, você vai entender qual assunto faz sentido. Você falar sobre psicologia, medicina, fitness, tinham muitos nichos que poderiam se beneficiar da Manucity, já que ela é uma influenciadora um pouco mais abrangente. Então você precisa saber as brigas que você quer comprar na sua criação de conteúdo, tá? Mas beleza, dito isso aí, eu vou trazer um outro exemplo aqui que eu acho bacana trazer para você entender como que isso se aplica também. Quando a Virgínia começou a namorar o Vinícius Júnior. Primeiro, ela criou um grande burburinho sobre o relacionamento dela com o Vinícius Júnior, então já teve essa primeira pernada aqui de relevância. E quando a gente fala da Virgínia, a coisa toma uma proporção um pouco maior. Então já vou te explicar aqui como que funcionou no caso dela, tá? Então, primeiro ela foi lá na Espanha, passou um tempo com o Vinícius Júnior e tudo mais, e ela teve essa primeira relevância aqui. Aí depois ela foi embora da Espanha, ela disse que foi traída, aí o Vinícius Júnior se pronunciou. Se você lembra desse caso alguns meses atrás, provavelmente você vai se recordar. Aí depois ela veio para o Brasil e disse que não tinha nada com o Vinícius Júnior. Foi aqui onde teve esse primeiro acontecimento, e quem tinha conteúdos que tinham mais ou menos correlação com esse grande assunto, fizeram conteúdo e se deram de bem. E aqui, nesse segundo acontecimento, foi quando ela voltou para a Espanha e estava todo mundo na expectativa de se o Vinícius Júnior iria pedir ela em namoro. Aí foi lá, o Vinícius Júnior pediu ela em namoro, aí teve essa segunda pernada de relevância e tudo mais, o assunto ficou um pouco mais relevante e tal, e depois ele caiu bruscamente. E todo esse tempo aí, entre o primeiro acontecimento e o segundo acontecimento, ambos tiveram mais ou menos 7 dias de duração. Porque as coisas na internet, elas tomam uma proporção muito rápida e muito alta, só que essa proporção ela não dura tanto tempo assim. Então, quando você ver um assunto em alta, vale a pena você entender se faz sentido você criar uma correlação do que você fala com esse assunto que está em alta e aplicar essa estratégia aqui. Porque aí você consegue relevância, consegue impressões, alcance, seguidores e transforma esses seguidores em clientes através de bons conteúdos, e aí você usa outras estratégias de conteúdo para ter mais relevância e para transformar tudo isso aqui em clientes também, tá? O timing post é uma excelente estratégia, mas como eu te falei, você precisa analisar criticamente se faz sentido de acordo com o que você fala, de acordo com a linha central de conteúdo que você adota, tá? Então, vê se faz sentido e começa a utilizar essa estratégia aqui. E aqui nesse vídeo que eu estou deixando aqui no final, tem outras estratégias de conteúdo que você pode usar. E se você quiser encurtar ainda mais o seu sucesso aqui no digital, crescer, engajar e monetizar a sua audiência, é só clicar aqui no primeiro link da descrição que eu vou te mostrar outras estratégias fora o timing post para você aplicar na sua estratégia de conteúdo e transformar seguidores em clientes. Um abraço, fica aqui com o próximo vídeo. Se quiser me ajudar, clica aqui no primeiro link da descrição e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.